Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana, esta é a nossa terceira aula e hoje nós vamos estudar limites no infinito, limites infinitos e assíntotas. Bom, começaremos com o limite no infinito e o nosso primeiro caso é definir o limite de f de x quando x tende a mais infinito dando igual a L. Esta figura aqui vai nos ajudar a compreender a definição. Então, para que isso seja possível, para que o limite da função f de x, quando x tende a mais infinito, ser igual a L, para todo b maior que zero, que este b, ele é utilizado para definir um intervalo que vai ficar contendo L. Então, aqui nesse gráfico, você pode ver, ó, b, L mais b, sendo a extremidade superior do intervalo, e L menos b sendo a extremidade inferior. Então, quando você escolhe esse B e fixa esse intervalo, deve existir um número A que dê origem ao intervalo no eixo X. Então, aqui, pessoal, você pode observar, eu marquei aqui, ó, este número A, do número A para frente, todo valor, todo X que você escolher vai te fornecer uma imagem que estará dentro, vai estar compreendida, vai pertencer ao intervalo que nós fixamos no eixo Y. Vamos fazer aqui um teste, olha só. Se a gente escolher um X aqui nesse local, você vem aqui, ó, e vai observar que a imagem cai dentro do intervalo que a gente fixou no eixo Y. Então, quando isso acontece, nós vamos dizer que o limite da função f de x, quando x tende a mais infinito, vai ser igual a L, lembrando que esse intervalo centrado em L pode ser escolhido o menor possível e sempre será possível você encontrar esse número A lá no eixo X, satisfazendo a definição. Bom, como exemplo, nós temos aqui essa função dada por 2x mais 5 dividido pela raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, e o esboço pode ser visto aqui neste gráfico, e o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a 2. Você pode observar aqui, ó, que quanto mais o x se aproxima, se afasta da origem, se afasta do zero, mais a reta vai tendendo aqui para este número 2, mais o gráfico vai tendendo para a reta y igual a 2, certo? Mostrando aí que a imagem da função, quando x tende a mais infinito, tende para o 2, certo? Nossa próxima definição é o limite de f de x quando x tende a menos infinito ser igual a L. Para que isso aconteça, para todo b maior que zero dado, deve existir o a maior que zero, tal que para todo x pertencendo ao intervalo menos infinito a, as imagens devem pertencer ao intervalo L menos b e L mais b. Então, olha, da mesma forma que a gente estava comentando anteriormente, você deve escolher o número b. Geralmente esse número b é escolhido tão pequeno quanto se queira para formar um intervalo em torno de L. E dessa maneira, deve existir um número A que vai dar origem ao intervalo no eixo X, de tal forma que todo x escolhido dentro desse intervalo lá no eixo X dê para você imagens dentro do intervalo fixado no eixo Y. Como isso vale para qualquer b, inclusive para os valores b muito pequenos, a gente conclui que o limite da função, quando x tende para menos infinito, vai ser igual a L, certo? Vejam aqui um exemplo. Aqui nós temos, ó, a função 2x mais 5 dividido por raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5. E o esboço está aqui. Observe que quando o x vai tendendo para menos infinito, mais o gráfico vai se aproximando da reta y igual a menos 2, mostrando para a gente que o limite será igual a menos 2. Bom, pessoal, nós temos agora aqui um teorema e o resultado desse teorema ele é muito importante, a gente usa com bastante frequência. Ele diz o seguinte, ó, se n é um número inteiro positivo, então o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito, vai ser igual a zero. E o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a menos infinito, vai ser igual a zero também. Esse teorema, ele, traduzindo em outras palavras, quer dizer que quando a gente divide uma constante por um número muito grande e cresce cada vez mais esse denominador, o resultado da divisão vai se aproximando cada vez mais de zero. Observem aqui, ó, quando x é igual a 10,
1 sobre x é 10 a menos 1. O 10 a menos 1, né, que é o 0,1. Quando x é 100, 1 sobre x é 10 a menos 2, que é igual a 0,01. Quando x é igual a 1000, 1 sobre x é 10 a menos 3, que é 0,001. E aqui você já consegue perceber que quanto mais você aumenta o número de zeros aqui no x, ou seja, quanto mais você coloca esse número maior, menor será a fração 1 sobre x, porque você está criando aqui números decimais. Aqui nós usamos valores positivos, né? 10, 100, 1000. Então, mostrando aqui x crescendo positivamente. O mesmo vai acontecer se a gente tivesse usado menos 10, menos 100, menos 1000. Bom, dando continuação à nossa aula, vamos ver um exemplo onde a gente vai utilizar o resultado desse teorema durante a resolução. Então, nós queremos calcular, neste exemplo, o limite da função racional x² menos 3 dividido por 4x³ mais 1, quando x tende a mais infinito. Nesses casos, pessoal, quando x tende a mais infinito ou menos infinito e nós temos a função racional, que é uma fração, nós vamos, e se trata de função que tem polinômio no numerador e polinômio no denominador, nós vamos colocar a variável com a maior potência em evidência. Então, olhando o numerador, o grau da função do numerador é 2, é a maior potência de x. Mas no denominador tem um x elevado a 3, ou seja, ao todo, a maior potência é o 3. Então, nós vamos colocar x² em evidência tanto no numerador quanto no denominador. E quando você fizer isso, esses termos que foram colocados em evidência vão se cancelar e aí nós vamos trabalhar com o que sobrar. Então, vamos lá fazer juntos, olha só. Você pode observar que no numerador não tem x². Então, você precisa fazer um ajeitamento. Você vai reescrever esse numerador, né, acrescentando aí o que for necessário para que apareça o x². Eu vou apagar essa parte inicial aqui para não confundir. Então, olha só. Nós temos aí, ó, x² menos 3, que você pode escrever como sendo x³ sobre x, porque eu vou fazer bem por etapa, tá? É x², né? Para aparecer x², falta multiplicar por x, mas eu também tenho que dividir por x. Esse 3 não tem x², então eu vou acrescentar x² e dividir por x². Agora, quando você colocar o x² em evidência, x² vai ser essa primeira parte, né? Vai sobrar esse 1 sobre x. Aqui em cima vai sobrar 1, né? Então, ficou, ó, 1 sobre x. E aqui, quando coloca x² em evidência, vai sobrar 3x², certo? Agora, no denominador, olha só. Esse denominador, você já tem aqui o x² no primeiro termo, mas no segundo termo não tem. Então, você vai acrescentar. Então, é 1 vezes x² sobre x². Então, agora, colocou o x² em evidência, aqui sobrou 4. Colocou em evidência, sobrou 1 sobre x², certo? Aí, quando você cancela x² com x², né? Ficamos aqui com essa fração. E agora, você já vai calcular o limite no numerador e no denominador. Veja só, quando x tende para mais infinito, aqui em cima, na primeira fração, 1 sobre x, o numerador é constante, então o denominador tende para mais infinito, então a fração tende para zero. Na segunda fração, o numerador é constante, o denominador tem variável x, que tende para mais infinito, então a fração toda tende para zero. Esse quadrado aqui, ele não vai influenciar, ele não vai modificar o limite, aqui porque aqui em cima, ó, é n, né? Esse n pode ser 2. Esse n pode ser 1, que vai abranger aí essa primeira fração. E aqui embaixo, ó, o n é 3. Então, essas três frações aqui tendem para zero, né? Então, nós vamos ter, ó, o cálculo 0 sobre 4, que é igual a zero, certo? Se a gente fosse olhar a questão, a função inicial, que é x² menos 3, dividido por 4x³ mais 1, e olhar o x tendendo para infinito,
O que iria acontecer? Olha só, x² menos 3 dividido por 4x² mais 1. Quando o x tende para infinito, o infinito menos 3 continua indo para infinito. E aqui embaixo, 4 vezes x², o x tende para infinito. Elevei ao cubo, continua indo para infinito. Multipliquei por 4, continua indo para infinito. Somei 1, continua indo para infinito. No caso que tudo é mais infinito, né? Então, nós estamos numa indeterminação de infinito sobre infinito. Por isso que a gente adotou essa técnica aqui, ó, de colocar a maior potência em evidência, que é para desmanchar as indeterminações. Ainda é um caso de indeterminação, aquilo que a gente estudou na aula passada. Na aula passada, a gente ficou estudando exemplo só quando era 0 sobre 0, né? Hoje aqui está aparecendo uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Bom, continuando, vamos agora falar um pouquinho sobre limites infinitos, ou seja, quando as imagens tendem para o infinito. Então, nossa primeira definição é o limite de f de x quando x tende a p ser igual a mais infinito. Então, para todo b maior que zero, deve existir um valor a maior que zero, tal que todo x no intervalo p menos a e p mais a, pertencentes ao domínio da função, o f de x tem que pertencer ao intervalo fixado b mais infinito. Como exemplo, nós temos a função f de x igual a 1 sobre x menos 2² mais meio, que está esboçada aqui abaixo. E observe que quando x tende a 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, as imagens da função vão crescendo cada vez mais, ou seja, tendem para mais infinito. A função tende para mais infinito quando x tende para 2. O outro caso que podemos ter de limites infinitos é quando a função tende para menos infinito. Então, o limite da função quando x tende para p vai ser menos infinito quando para qualquer b negativo existir um a positivo, tal que todo x pertencendo ao intervalo p menos a e p mais a, também pertencendo ao domínio da função, nós vamos ter imagens pertencendo ao intervalo menos b menos infinito. Como exemplo, veja a função f igual a menos 1 sobre x menos 2² menos 1/4, que está esboçado aqui nessa figura. E quando x tende para 2, o gráfico tende para menos infinito. As imagens serão aqui cada vez menores. Bom, então agora vamos começar o último tópico desta aula, que são as assíntotas. Então, nós vamos falar sobre 3 tipos de assíntotas. A primeira delas são a assíntota vertical. Então, uma reta x igual a, vamos olhando aqui na figura para ficar mais fácil. Aqui nessa primeira figura é o x igual a 2 e aqui também é o x igual a 2. Então, a reta x igual a é uma assíntota vertical do gráfico de y igual a f de x, quando pelo menos uma das situações irão acontecer. Olha só, tem 4 situações aqui. X tende a pela direita e nós vamos ter como resultado mais infinito. X tende a pela esquerda, temos também mais infinito. Nesta primeira figura, o x tende a 2 pela direita e pela esquerda, dando mais infinito. Os outros casos que nós temos é o x tendendo a pela direita, sendo igual a menos infinito, e o x tendendo a pela esquerda, sendo menos infinito, que nós estamos tendo essa situação nesse gráfico. X tende a 2 pela esquerda e pela direita, e a função tende para menos infinito. Então, nesses casos aqui, nós vamos ter assíntotas verticais. Quer dizer isso, que o x vai para o gráfico da função, vai para mais infinito ou menos infinito, quando o x se aproxima de um número fixo, né, de um número. O nosso segundo caso é a assíntota horizontal. Nesse caso, observem pela figura, quando o x tende a mais infinito ou x tende a menos infinito, o gráfico vai tender a a uma reta correspondente a um y fixo. Então, a reta y igual a b, que na figura aqui é a reta y igual a 1, e também a reta y igual a menos 1. Essas retas são assíntotas horizontais,
quando pelo menos uma das situações acontecerem. O limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a b, no caso igual a 1, ou menos 1. Aqui tende a mais infinito é igual a 1. E aqui, quando x tende a menos infinito, vai ser o nosso menos 1. E o último caso de assíntota é a assíntota inclinada, que neste caso, o gráfico da função tende para uma reta. Então, olha só, a reta y igual a ax mais b será uma assíntota de y igual a f de x quando as seguintes condições são satisfeitas, olha. Nós podemos ter limite de f de x menos o ax mais b, quando x tende a mais infinito, dando igual a zero, e quando x tende a menos infinito também, limite de f de x menos ax mais b, quando x tende para menos infinito, ser igual a zero. Se uma dessas duas condições forem satisfeitas, nós vamos dizer que a reta y igual a ax mais b é uma assíntota inclinada. E pode acontecer, pessoal, mais de um caso na mesma função. Então, por exemplo, olha só, essa função f de x igual a x dividido por x ao quadrado menos 9, que está esboçada aqui na função, aqui no gráfico, nós temos o seguinte, ó, assíntotas verticais em x igual a 3 e em x igual a menos 3, olha. Aqui podemos passar retas verticais no x igual a 3 e menos 3, que quando o x tender para esses valores, tanto pela direita como pela esquerda, ó, está acontecendo os infinitos. Aqui x tende a menos 3 pela direita e a imagem vai para mais infinito. E quando o x tende a menos 3 pela esquerda, a imagem vai para menos infinito. Lá no número 3, quando o x tende ao número 3 pela esquerda, a imagem vai para menos infinito. E quando o x tende ao 3 pela direita, a imagem vai para mais infinito. Nós estamos vendo também, ó, esse comportamento aqui, ó, tendendo para a reta y igual a x. Então, temos a assíntota horizontal no y igual a zero. Porque quando x tende para mais infinito, o gráfico tende para y igual a zero. E o mesmo acontece aqui. Quando x tende para mais infinito, a função tende para a reta y igual a zero. Aqui o x tende para menos infinito e aqui o x tende para mais infinito. E nos dois casos, a função está indo para zero. Bom, pessoal, então aqui nós terminamos a aula de hoje e eu convido vocês a praticarem tudo que a gente estudou resolvendo alguns exercícios. E até a próxima aula.